A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Antes de começarmos com o assunto, vamos fazer uma pequena introdução sobre como funciona a visão. Quando a luz incide sobre um objeto, esse corpo refletirá ou absorverá partes do comprimento de onda. A luz refletida nos objetos atravessa o olho e focaliza sobre a retina. A retina é uma camada fina de células fotorreceptoras que recebem a luz. Essas células estão associadas a neurônios capazes de converter a luz em impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro através do nervo óptico. Nos mamíferos, por exemplo, os fotorreceptores podem ser divididos em dois tipos. Os bastonetes, que são sensíveis à baixa intensidade de luz e por isso são necessários para a visão noturna. São também sensíveis ao movimento, porém não distinguem cores. Por essa razão, quando estamos num ambiente com pouca luz, não somos capazes de identificar cores e sim apenas tonalidades mais acinzentadas. Os cones, por sua vez, necessitam de uma maior quantidade de luz e podem, por isso, distinguir cores e detalhes finos. Os impulsos elétricos com os códigos de cor, luminosidade e limites da forma do objeto observado trafegam pelo nervo óptico até o cérebro. O córtex traduz esses impulsos, percebe os movimentos e cria uma imagem na nossa mente. A sensibilidade à luz confere aos animais mais simples a capacidade de se orientar, e aos mais complexos confere informação rápida e detalhada sobre o meio que os rodeia, através da visão. É natural, portanto, que quase todos os animais detectem e reajam à luz. Mas como foi que esse sistema sensorial evoluiu com o passar do tempo? A presença de fotossensibilidade parece estar relacionada com o nicho ocupado pelos grupos, pois aqueles que não a possuem são bentônicos, intersticiais ou parasitas. A fotorrecepção pode ser feita por órgãos especializados, olhos ou ocelos. Existem duas principais modificações para a recepção do estímulo na célula fotorreceptora. Os fotorreceptores rabdoméricos, que são derivados de microvilosidades formadas pelas evaginações da membrana plasmática. Essas microvilosidades são agrupadas juntas em estruturas de absorção de luz, chamadas rabdomeres, que contêm o fotopigmento e outras proteínas essenciais para a transdução. As microvilosidades evoluíram em primeira instância para fornecer uma grande área de membrana de absorção de luz, mas cada microvilo também contém os componentes centrais da cascata de transdução. E existem também os fotorreceptores ciliares, cuja superfície fotossensível é derivada de invaginações ou vesículas de membrana que se formam logo acima do corpo basal de um cílio. Os cílios foram encontrados em todos os grupos, com exceção dos artrópodas, e as microvilosidades apenas nos bilaterais, pois em Cnidara e Ctenophora não foram encontrados. Estudos genéticos mostram que ambos os tipos de receptores provavelmente vieram de um único precursor. Foram presentes muito cedo na evolução dos metazoários e têm sido descritos em quase todos os filos. Além disso, fotorreceptores do tipo rabdomérico não possuem traços de cílio, apenas microvilosidades. Portanto, sugere-se que os cílios sejam plesiomórficos às microvilosidades, que surgiram nos bilaterais. Vamos estudar aqui os processos evolutivos dessas estruturas, que são os fotorreceptores, de acordo com o artigo de revisão Fototransdução e Evolução dos Fotorreceptores, de Fein, Hardy e Lauglin, de 2010. O objetivo é entender por que certos fotorreceptores conseguiram adquirir vantagens seletivas particulares durante a evolução. Mas o que é fotorrecepção? A fotorrecepção é a capacidade de detectar as ondas eletromagnéticas. Os fotorreceptores são, então, sensíveis à energia luminosa e possuem fotopigmentos, que são moléculas especializadas na absorção de luz. Entre essas moléculas, temos as rodopsinas, que estão entre as mais importantes classes de proteínas sensíveis à luz. E o que são rodopsinas? Temos que entender o que elas são e para que elas servem. Nos metazoários, a rodopsina é um complexo molecular fotossensível. Ela existe em diferentes formas
e podem também ser encontrados em arqueobactérias, eubactérias e até em fungos. A molécula de rodopsina é formada por uma proteína que não capta luz, a opsina, e por um grupo que absorve a luz, o 11-cis-retinal. Esse grupo fica no interior da proteína opsina, que por sua vez está embebida na membrana plasmática de uma célula fotorreceptora. Quando o grupo 11-cis-retinal absorve um fóton de luz, sua forma é alterada, tornando-se transretinal. Essas alterações sinalizam para a célula a detecção de luz e ativa a proteína G, o que inicia uma cascata de reações, nas quais os canais iônicos são fechados e a membrana hiperpolarizada. No escuro, os canais iônicos são mantidos abertos. A divisão anatômica entre fotorreceptores ciliares e rabdoméricos parece fundamental para a função fotorreceptora, assim como os pigmentos visuais da opsina, usada pelos fotorreceptores, que também podem ser divididos em classes. Os ciliares usam opsina dos ceopsinas e goopsinas subfamiliares, enquanto os rabdoméricos sempre expressam R-opsinas. Ambas as classes de fotorreceptores ainda são encontradas na maioria dos filos, às vezes lado a lado no mesmo olho, mas muitas vezes com um tipo de visão espacial facilitadora nos olhos, que formam a imagem, no qual um deles acaba adotando um papel acessório. Os metazoários com os olhos mais primitivos existentes são os quinidários, corais, anêmonas do mar, águas-vivas e hidras. Todos os fotorreceptores de águas-vivas adultas que foram estudados são ciliares. Os fotorreceptores dos quinidários apresentam uma baixa sensibilidade à luz e são adaptados principalmente para a visão diurna, característica provavelmente compartilhada com os cones dos vertebrados. Os autores questionam por que os fotorreceptores microvilares eram preferidos na maioria das espécies de invertebrados aos fotorreceptores ciliares, que já estavam presentes, por exemplo, nas águas-vivas. São várias as vantagens dos fotorreceptores rabdoméricos sobre os ciliares. A sensibilidade a fótons únicos, a habilidade de adaptação à luz diante de uma grande faixa dinâmica, uma alta resolução temporal, a fotorregeneração de pigmento e a alta concentração dos elementos de cascata em microvilos individuais. O segredo reside na maneira como os fotorreceptores transduzem a absorção de fótons em uma resposta elétrica, e, em particular, com as próprias microvilosidades, as quais surgiram da membrana celular apical. Com tipicamente 60 nanomilímetros de diâmetro, as microvilosidades possuem comprimento de meio a 10 milímetros e são compactadas em rabdomeros. E como as distâncias de difusão são pequenas, uma alta concentração de reagentes pode ser alcançada em poucos milissegundos. A contenção do microvilo é, portanto, um fator importante que permite tanto ganho elevado quanto respostas cinéticas rápidas. E como que os mecanismos de transdução nos fotorreceptores rabdoméricos são superiores ao dos fotorreceptores ciliares, de quinidários e outros invertebrados? Uma razão é que a fototransdução rabdomérica é muito mais sensível. Dos poucos registros feitos sobre os fotorreceptores ciliares dos invertebrados, nenhum tem se mostrado capaz de detectar fótons únicos. Em contrapartida, os fotorreceptores rabdoméricos em artrópodes, moluscos e anelídeos podem todos produzir respostas grandes e frequentemente rápidas a um único fóton de luz. Essa alta sensibilidade deu aos bilaterais emergentes com fotorreceptores rabdoméricos uma vantagem imediata, pois a versatilidade de funcionar em luz muito fraca e a capacidade de poder se adaptar mesmo em iluminação muito alta, com as mesmas células podendo auxiliar a visão em completa luz do dia, com respostas fotorreceptoras muito rápidas, permitiu às espécies bilaterais emergentes ocupar o meio e o fundo da água, assim como a superfície do oceano e, ultimamente, a maioria dos habitats terrestres e aéreos. Ou seja, a organização rabdomérica não apenas promove a fotodetecção na luz difusa, como também permite que esses fotorreceptores funcionem em luz muito brilhante. Para funcionar em luz tão brilhante, é necessário ter um abastecimento contínuo de rodopsina, o que é garantido por um processo chamado fotorregeneração de pigmento. Nesse processo, um fóton converte rodopsina em metarodopsina, e um segundo fóton reconverte a metarodopsina de volta em rodopsina. Então, até na luz mais brilhante, essas duas formas alcançam o fotoequilíbrio determinado pelo conteúdo espectral de iluminação e absorção espectro de rodopsina e metarodopsina. A fotorregeneração permite a uma R-opsina suportar visão tanto em pouca luz quanto em muita luz. Por que então, com todas essas vantagens, os fotorreceptores ciliares vieram a dominar os cordados? Os autores acreditam que isso se deveu principalmente ao aparecimento do bastonete, uma estrutura de alta sensibilidade que suplementou os fotorreceptores do tipo cone de baixa sensibilidade
nos invertebrados e permitiu que os olhos principais dos cordados cobrissem a faixa de intensidade máxima, da luz das estrelas à luz do dia, implantando dois tipos de fotorreceptores ciliares, bastonetes e cones. Tais retinas duplas têm uma vantagem distinta sobre a retina com fotorreceptores rabidoméricos. Retinas duplas são mais baratas. A morfologia e a cascata de fototransdução dos cones e bastonetes permite que eles contem fótons mais eficientemente em termos de espaço que ocupam, os materiais e energia que usam e a precisão com qual eles registram fótons. Por essa razão, a maioria dos vertebrados adotaram a dupla retina com bastonetes e lentes e de alta sensibilidade para eficiente visão escotópica em luz fraca, e cones de baixa sensibilidade para visão fotópica, rápida e precisa em alta incidência luminosa. Apesar da adoção dos fotorreceptores rabidoméricos por muitos invertebrados, fotorreceptores ciliares foram mantidos na maioria dos táxons, onde eles devem ter funcionado como nos quinidários, como cones de ouro detectores de luz brilhante. Em alguns invertebrados, fotorreceptores ciliares são usados ao lado dos rabidoméricos, mas em órgãos separados, e devem desempenhar um papel em funções especializadas, por exemplo, relacionadas aos ritmos circadianos. Como as correntes totais de bastonetes e cones são muito menores que aquelas nos fotorreceptores de invertebrados, e como a luz fecha os canais dos vertebrados, mas os abre em insetos, os fotorreceptores ciliares dos vertebrados requerem menos energia para o bombeamento de íons. Dentro do contexto da dupla retina, o fato de que os bastonetes atuam completamente em luz brilhante se torna uma vantagem distinta, reduzindo muito a sua utilização de energia. Provavelmente devido ao seu baixo custo, a retina dupla com fotorreceptores ciliares foi preferida pelos olhos formadores de imagem dos cordados emergentes, e agora é encontrada em todos os vertebrados, sem exceções. Tanto o fotorreceptor rabidomérico quanto o ciliar estavam presentes em cordados primitivos. Evidências recentes indicam que o genoma do cordado ancestral parece mais próximo do anfioxo do que qualquer outro organismo vivo. Anfioxos têm 4 tipos de olhos: olhos frontais, possivelmente homólogos aos olhos principais dos vertebrados, e corpos lamelares, que fragmentam após a metamorfose. Ambos contêm fotorreceptores ciliares. As células Joseph e os selos dorsais, em contrapartida, são ambos rabidoméricos. Depois do anfioxo, o mais antigo cordado vivo relativo aos vertebrados são os urocordados, os quais parecem apresentar ambos mecanismos, ciliar e rabidomérico. Em seguida, temos os agnatas, enguias e lampreias. Os olhos das enguias ficam abaixo de um fragmento de pele não pigmentado e são pequenos e simples, não contendo lentes, ao menos em adultos, e um tipo único de fotorreceptor ciliar. Fotorreceptores provavelmente são adaptados para um ambiente de luz difusa e podem ser um pouco mais sensíveis que os fotorreceptores ciliares de quinidários e vieiras. Eles podem ser, na verdade, bastonetes. As lampreias também têm fotorreceptores ciliares. Expressam vários tipos de pigmentos e opsinas contidos em 2 grupos morfologicamente diferentes de receptores chamados curtos e longos, que correspondem aos bastonetes e cones. Parece que, muito provavelmente, o bastonete com seu opsina e o bastonete funcional fotorreceptor estão presentes em agnata e evoluíram antes da divisão entre os vertebrados com mandíbula e semandíbula. Em algum ponto durante a radiação cambriana, cordados primitivos livres natantes tiveram olhos com os ambos fotorreceptores, o ciliar e o rabidomérico, como o anfioxo. Como pigmentos de cones são mais antigos do que pigmentos de bastonetes e não há evidências de fotorreceptores ciliares do tipo bastonete com alta sensibilidade antes dos agnatas, os autores do artigo acreditam que é possível que os fotorreceptores ciliares nos cordados primitivos eram inicialmente do tipo cone, e como em outros fotorreceptores ciliares de invertebrados, muito menos sensíveis do que os fotorreceptores rabidoméricos. Propuseram então que o genoma desses cordados primitivos sofreu duplicações gênicas de seu opsina e das principais proteínas transdutoras, incluindo os pigmentos visuais transducina e os canais que eles chamam de cyclic nucleotide gated. Então, em adição aos fotorreceptores ciliares do tipo cone, os cordados primitivos desenvolveram fotorreceptores bastonetes com muitas das propriedades dos bastonetes dos vertebrados. Temos então aí o surgimento da dupla retina, que permite aos cordados primitivos detectar a luz com considerável menos gasto de energia. Os autores acreditam que esse surgimento de bastonetes fotorreceptores em conjunto com cones para produzir uma dupla retina foi o maior passo na evolução dos olhos dos vertebrados. Também acham improvável que a evolução da retina dos vertebrados tenha procedido primeiro pelo surgimento
de um olho totalmente desenvolvido com apenas cones fotorreceptores, antes do aparecimento dos bastonetes, como foi proposto recentemente. Os fotorreceptores ciliares dos invertebrados são suficientemente semelhantes aos cones dos vertebrados em sua sensibilidade e outras propriedades responsivas. Seria pouco provável que o desenvolvimento de um olho ciliar sem bastonetes conferisse uma vantagem seletiva a animais que também possuíam o fotorreceptor rabidomérico, inerentemente mais sensível. Bastonetes permitiram aos fotorreceptores ciliares funcionarem em baixa luminosidade com alta eficiência. Pode-se resumir que metazoários primitivos e bilaterais parecem ter utilizado dois tipos básicos de fotorreceptores: ciliares de baixa sensibilidade para visão diurna e detecção de sombras, semelhante aos dos cnidários e alguns moluscos, e rabidoméricos, de maior sensibilidade, que pode ser adaptar à luz brilhante e funcionam tanto em baixa quanto em alta luminosidade. Na formação das imagens dos olhos da maioria dos invertebrados, os fotorreceptores rabidoméricos foram preferíveis devido à sua maior sensibilidade e versatilidade, mas receptores ciliares continuaram a ser usados por algumas espécies, incluindo cordados primitivos. Como as correntes totais de bastonetes e cones são muito menores que aquelas nos fotorreceptores de invertebrados, e como a luz fecha os canais dos vertebrados, mas os abre em insetos, os fotorreceptores ciliares nos vertebrados requerem menos energia para o bombeamento de íons. Provavelmente, devido ao seu baixo custo, a retina dupla com fotorreceptores ciliares foi preferida pelos olhos formadores de imagem dos cordados emergentes, e agora é encontrada em todos os vertebrados, sem exceções. As rheopsinas, com suas cascatas de sinais microvilares, são retidas apenas nas células contendo melanopixinas de retina interna. Os autores ainda afirmam que são necessários muitos outros estudos para se entender os passos que a evolução dos olhos e da fototransdução levou até então.